Eu vi que tá gravando, mas eu não sei se ele tá aqui. Voltou. Acho que ele tá voltando. Foi? Você tá. Não tô te escutando, professor. Só. Pode começar? Voltando, então, boa tarde a todos, né? Estamos aqui hoje para a defesa da aluna Fátima Almeida Mouro, que vai defender o seu trabalho de graduação, né? Trabalho final de curso em Engenharia Ambiental e Urbana, aqui na UFABC, que tem como título Análise Espaço-Temporal das Mudanças no Uso e Cobertura da Terra e Qualidade Ambiental no Entorno dos Aterros Sanitários no Estado de São Paulo, Brasil. Queria agradecer, primeiramente, a disponibilidade da banca em participar da defesa hoje. Obrigado, Elton. Obrigado, Larissa, por estarem aqui e participarem hoje. E aí a gente vai fazer a primeira apresentação da Fátima, que tem ali em torno de 30 minutos, e depois a gente vai para a arguição. Tá ok? Então tá bom, vou fechar aqui a minha, se vocês quiserem fechar também, para não sobrecarregar o vídeo de vocês, deixar o da Fátima aberto, né? E aí ela pode apresentar. Tá contigo, Fátima. Obrigada, professor. Então, inicialmente, muito obrigada a todos aqui que estão participando, tanto a banca, né, quanto o orientador e co-orientador e também todas as pessoas que estão aqui assistindo. E como o professor falou, então eu vou apresentar aqui o meu trabalho, que tem como título Análise do Espaço Temporal das Mudanças, Uso e Cobertura da Terra e Qualidade Ambiental no Entorno dos Aterros no Estado de São Paulo, Brasil. Então, primeiro aqui uma introdução, né, trazer um pouco da problemática no âmbito... Opa, Tá, cor... tá tudo bem? Acho que tá cortando, não sei se para eles Alô? também, mas tá cortando. Vocês me escutam? Não? Agora cortou um pouco. Gente? Tá dando delay. Testando, eu não sei se vocês estão me escutando. Peraí. Acho que não dá pra Eu ver o tô rosto de ninguém, conseguindo te então. escutar, mas tá dando umas Vixe, Maria, travadas. peraí. Eu vou tentar. Professor, você consegue pausar? Não sei, eu vou tentar trocar aqui a internet pra colocar no meu 4G, eu acho. Que não sei. Pode ser. Tô com o cabo ainda conectado. Deixa eu ver se ele faz isso. Meu Deus. Pronto. Vocês me escutam se eu falar, tipo, devagar? Eu não sei, aqui não tá dando opção. Tá, Eu eu tô vou tentar escutando falar um agora, pouco mais agora devagar, tá, então, por tá causa disso, tá? Deixa eu voltar aqui, então. melhorou. Então, como eu estava falando, eu vou trazer um pouquinho aqui da introdução. Primeiro, num âmbito mais global. Então, é já um pouco de senso comum, né, tanto na literatura, essa questão da intensificação das transformações entrópicas no espaço geográfico, e com ela vem acompanhado também o crescimento populacional exacerbado, e junto a isso vem a questão do aumento da urbanização, principalmente nas grandes cidades, e também do aumento do consumo e geração, né, de resíduos sólidos urbanos. E com o aumento dessa geração de resíduos, a gente também tem uma relação direta de pressão sobre a gestão desses resíduos, né? E aí, consequentemente, a gente tem atrelado os riscos ambientais. E aí, os aterros sanitários, eles surgem como uma alternativa, contudo, se eles não forem bem planejados, monitorados, eles podem acabar gerando alguns impactos socioambientais e também, principalmente, trazer riscos à saúde pública das populações, principalmente das pessoas que moram no entorno. Aproximando um pouco mais, né, para a nossa área de estudo principal, essa problemática também ela é recorrente, né, então, tanto na América Latina, Brasil e São Paulo, então, cada vez mais que a gente vai dando foco na área de estudo desse trabalho, que é São Paulo,
a gente vê que essa problemática ela existe. E aqui no Brasil a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma legislação que ela é um instrumento, né, na verdade, que ela busca trazer as orientações e diretrizes quanto à problemática dos resíduos sólidos. Então, ela traz algumas ferramentas e como seguir com essa problemática, mas mesmo assim a gente acaba tendo algumas limitações estruturais, econômicas e também de governança que acabam comprometendo, né, a sua efetividade plena em todo o Brasil. E aí, aqui em São Paulo também a gente tem a questão, né, da elevada geração de resíduos sólidos e da intensa urbanização. E aí é aquilo, ninguém quer ter lixo perto de casa, então a gente acaba espalhando para diversas destinações, principalmente os aterros sanitários, que é o foco desse estudo. E aí, trazendo um pouquinho daqui da base teórica e metodológica que foi utilizada no trabalho, a gente buscou fazer uma correlação com as mudanças no uso e cobertura da terra, que em inglês chama Land Use and Land Cover, que é o LUC, vocês vão escutar eu falar bastante isso, então, já aqui para fazer a associação. E essas mudanças no uso e cobertura da terra, elas acabam refletindo as dinâmicas socioambientais e também permitem que a gente compreenda os padrões espaciais, né, e temporais da degradação ambiental. E aí o sensoriamento remoto ele acaba sendo uma tecnologia que viabiliza o monitoramento contínuo em larga escala da superfície terrestre. E aí, nessa ferramenta, a gente tem um índice chamado Remote Sensing Ecological Index, que é o RSEI, também uma sigla que vai aparecer bastante aqui, e ele acaba integrando variáveis biofísicas que permitem mensurar a qualidade ambiental. E então a justificativa para esse trabalho, né, para a elaboração desse trabalho, é que não existem muitos estudos na literatura, né, que correlacionam a análise espaço-temporal, principalmente do look e da questão da qualidade ambiental, principalmente em áreas de aterros sanitários e em seus entornos. E aí, então, por isso que foi escolhido esse tema, né, essa temática trouxe essa problemática, principalmente para poder servir como um norteador, né, para a gestão ambiental e o planejamento também urbano. Então, o objetivo geral é analisar espacialmente e temporalmente as mudanças no uso e cobertura da terra, bem como a qualidade ambiental dentro dos aterros sanitários e nas suas zonas de influência, né, que são os seus entornos, aqui no estado de São Paulo. E aí, como objetivos específicos, a gente tem o mapeamento e a quantificação de LUC. O período ele foi escolhido em visa da disponibilidade, né, de material que a gente tem, principalmente da CETESB, que é a Companhia de Resíduos do Estado de São Paulo, então a gente tem essa limitação de tempo. Eu acho que recentemente soltaram de 2024, mas eu acho que isso foi semana passada, então não deu nem para incluir na pesquisa. E aí, então, é fazer essa avaliação do LUC, tanto dentro dos aterros sanitários quanto no entorno, para poder identificar qualquer classificação, quais as classes e subclasses que tiveram ganhos e perdas, e, para além disso, também avaliar, por meio do RSEI, as alterações da qualidade ambiental também, de novo, né, dentro e no entorno dos aterros sanitários, e fazer uma associação, né, da expansão da mancha urbana no entorno desses aterros sanitários. E aí, então aqui um pouquinho da fundamentação teórica, então é mais complementar, né, a introdução que já foi trazida. A gente tem aqui um aterro sanitário localizado em São Paulo, né, mais especificamente no município de Osasco, e aqui é um exemplo claro, né, que a gente tem literalmente pessoas morando colado ao aterro sanitário. Então, o aterro sanitário ele é uma alternativa, sim, para a disposição de resíduos sólidos, e é uma alternativa que ela é regulamentada e ela tem uma instrução, né, por meio dessa BNT-NBR, que traz as diretrizes de projeto, enfim, de planejamento e monitoramento, para poder minimizar os riscos ambientais e a saúde. Planejados adequadamente, eles podem acabar contaminando o solo, a água, o ar e também trazer impactos para a saúde humana. E aí isso acaba afetando o entorno. Aqui do sensoramento remoto, né, um pouquinho mais da parte teórica, então a gente tem que o sensoramento remoto, ele nada mais é do que a interação, né, entre a radiação eletromagnética dos satélites com a superfície terrestre, então ele permite a identificação a partir de respostas espectrais específicas de cada elemento, e aí a gente sabe que cada elemento ele tem uma assinatura espectral, a gente fala assim,
que é capaz de identificar qual que é o item que está sendo levantado com os sensores. E esses satélites, eles estão rodando aí em órbita e eles trazem muitas informações que podem ser utilizadas para avaliações temporais, então eles acabam sendo utilizados para esses trabalhos, que é o caso desse aqui. E aí a gente também tem o Look, né? Então ele acaba representando as interações entre a sociedade e a natureza e também como é que a gente ocupa e habita esse espaço, né? E as mudanças no Look, elas são diretamente associadas às alterações nos sistemas e isso acaba afetando o clima, a biodiversidade, ciclo hidrológico. E a análise multitemporal dessas mudanças, elas podem ser feitas com várias bases de dados. Aqui no caso desse trabalho a gente usou, né, o projeto Map Biomas, que é esse que está retratado aqui do lado. Então ele faz dos satélites, ele faz o mapeamento e acaba atribuindo classes e subclasses para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, esse azulzinho aqui é rio, enfim. Os mais verdes geralmente são vegetação e por aí vai. E agora aqui um pouquinho do RCEI. Então, o RCEI, ele é um índice, né, que avalia a qualidade ambiental e que ele está melhor a qualidade ambiental. O RCEI, ele acaba integrando 4 índices, que são de vegetação, que é esse NDVI, tá aqui o nome em inglês, né, mas em suma ele trata a vegetação, esse NDVI, a temperatura da superfície é o LST, a umidade é o WET, e as áreas secas é o NDBSI. Esse BSI, ele é calculado por meio entre o QSI, que é o de solo, e o índice de construção, que é o IB. E aí, com base nesses 4 indicadores, né, a gente consegue fazer uma análise de componentes principais e acaba tendo o RCEI como produto final. Então, aqui entrando um pouquinho na metodologia, então, né, como já deu para perceber, a área de estudo é o estado de São Paulo, então aqui algumas curiosidades mais, né, então, o estado de São Paulo, ele é uma área muito grande, ele acaba atingindo várias zonas do TEM, e então é um território super extenso, aproximadamente 250 mil quilômetros quadrados, tem muitos habitantes, né, 44,4 milhões de habitantes. Oi, diga, tá travando? Fátima, tá me ouvindo? Professor? Não sei, eu não consigo ver. Você consegue? Tá travando um pouco. Eu não sei se eu consegui. Eu tentei desligar a tua câmera, não sei se eu consegui. Tentar fechar algumas ou coisinhas não, aqui, né? Vai para ver se melhora. Melhora de alguma forma. Não, tá aberta ainda. Tenta desligar a tua câmera, Fátima, para ver se melhora um pouco. Então vamos lá. Você me escuta um pouquinho melhor? Isso. Volta lá. Deixa o mínimo aberto aí. Diga. Tá. Acho que agora a voz melhorou. Deixa eu só perguntar para a banca se eles conseguiram ouvir tudo até agora ou se eles querem que a gente volte. Escutamos sim. Aqui? Eu não sei, né? Mas para mim, o slide anterior, os 2 últimos, eu perdi quase tudo. Tá, então volta 2 slides, Fátima, por favor. Não sei se o Elton... Não, acho que essa parte é importante, né? Mas o que veio antes... fundamentação teórica, né? Isso. A parte da introdução é mais geral. Tá. Mas o que vocês escutaram, só para eu saber? Foi? Sim, então estamos te escutando sim. Aí volta nesse slide que você está agora, começando na fundamentação teórica novamente, só para a gente. Mesmo, né? Fica tranquila, tá? Seu tempo, depois a gente reconsidera, tá, Fátima? Eu vou assumir que isso é um sim, tá, gente? O que veio antes foi. Mas vamos lá. Então, aqui a questão do look. A gente tem, então, o uso de cobertura da... Isso. Começa aí na fundamentação. Nesse slide, começa a ver de novo, novamente. E as interações entre a sociedade e a natureza, né? O que acaba refletindo também os processos de ocupação e transformação do território. E a gente tem as mudanças, né, ao longo dos anos,
associadas principalmente às dinâmicas dos sistemas ambientais que a gente tem ocorrendo a todo momento. E isso acaba afetando o clima, a biodiversidade, o ciclo hidrológico. E por meio do Look, a gente consegue fazer análises multitemporais para poder monitorar essas mudanças, né, e também identificar os padrões e as tendências futuras, né, espaciais. E aí, uma das fontes de dados que a gente pode utilizar é o Map Biomas, que é isso aqui que está retratado aqui na direita. Então, é um projeto brasileiro que faz o mapeamento do Look anual, e ele classifica, né, as imagens de satélite com base naquelas assinaturas espectrais. Então, o satélite ele vai fazer, né, vai gerar ali a imagem, que vai ter as informações nos pixels, e aí esses pixels eles acabam sendo atribuídos valores de classificação de uso e cobertura. Eles representam a hidrografia, geralmente esses verdes é a vegetação, os rosas e esses tons mais marrons aqui usos agrícola, então ele faz esse mapeamento anual e é um dado gratuito. O RCEI, né, ele, como eu já tinha dito, ele serve para avaliar então a qualidade ambiental e ele é um índice complexo, no sentido de que ele considera vários componentes, né, vários indicadores, no caso São Paulo, para poder dar essa estruturação da qualidade ambiental. Então, ele utiliza 4 índices, que são o NDVI, o LST, o ET e o NDBSI. O NDVI retrata a vegetação, né? O LST, a temperatura da superfície, o ET, a umidade, e o NDBSI, as áreas secas. Um detalhe de áreas secas, ele é calculado com base na média do solo e índice de construção, que é o SI e o IB. E aí, com base nesses 4 indicadores, a gente tem eles sendo submetidos a uma análise de componentes principais, e como resultado a gente tem o RCEI, que ele é uma escala, né, de 0 a 1, que quanto mais próximo de 0, menor a qualidade ambiental, e quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade ambiental. Então, aqui entrando na metodologia, então, São Paulo, e o estado de São Paulo ele é muito grande, então ele tem aproximadamente 250 mil quilômetros quadrados de extensão, e ele acaba se situando em várias zonas do TN, né? Então, mais um motivo para a gente acabar reprojetando as informações para poder conseguir tratar, dar o melhor uso. E aí aqui são mais algumas informações, né, de conhecimento. Então, o estado de São Paulo ele tem 44,4 milhões de habitantes, que estão acabando sendo distribuídos em 645 municípios. E aí a gente também tem, como é um território muito grande, a gente tem uma ampla variação de altitude, tem uma pedologia também muito específica, a geomorfologia também é muito variada e a vegetação que a gente encontra aqui também é muito variada. A metodologia desse estudo é um pouco complexa, então eu acabei resumindo aqui nesse fluxograma, mas nos próximos slides eu acabo passando um pouco por cada item e mostrando um produto, né, já nessa parte de metodologia, e depois os resultados mesmos vão ser apresentados posteriormente. Eu vou passar bem rápido por isso aqui, porque, como eu disse, né, vai ser apresentado em detalhes, mas só para já dar um spoiler do que vai vir. Então, o primeiro passo foi a obtenção e preparação dos dados, então, majoritariamente foram utilizados 3 bases de dados, né, então o IBGE, questões de limites territoriais, enfim, do Brasil, São Paulo, o projeto Map Biomas, como eu tinha falado, que é um projeto, né, que faz mapeamento de Look, então, foram utilizados esses dados no período de 2013 a 2023. E da CETESB, os inventários estaduais de resíduos sólidos urbanos, para o mesmo período. E esse período, eu não sei se vocês tinham escutado ou não, mas ele foi escolhido tanto para análise, né, espaço-temporal, justamente porque a gente tinha essa limitação dos inventários estaduais. Se eu não me engano, na semana passada ou na retrasada, eles lançaram o de 2024, mas ele não foi incluso por esse motivo. E aí, com base nesses dados, a gente fez a importação por QGIS, e aí, aqui é uma parte mais prática, né, então eu vou dar uma pulada, mas teve a questão dos ajustes dos dados, então, feitos os ajustes de RCEI, né, e aí a gente considerou as áreas dos aterros sanitários e as suas zonas de influência,
e aí depois foi feito o cálculo do LUC e do RC. Paralelamente a isso, um passo antes, na verdade, nessa plataforma Google Earth Engine, a utilização dos dados remotos, e aí foi feita, então, a aplicação de remoção de nuvens, a aplicação de máscara de água baseada no NDWI, e aí foi feito o cálculo daqueles 4 índices que compõem o RC, foi feita a padronização, foi aplicado também a análise SPCA, o cálculo do RC, e aí esses dados foram importados para o QGIS, onde de fato foi feita essa parte mais manual para conseguir a extração dos dados. Então, com relação ao LUC, que é as mudanças do cobertura da Terra, foi feita análise nos pontos e nas áreas dos de influência. E a zona de influência é um buffer de 5 km. Com relação ao RC, a gente só fez a análise interna e externa dos aterros sanitários, e com base em todos esses dados que eu consegui extrair, foi feito diagramas que mostram o fluxo, né, em anos desses dados. Deixa eu passar aqui. Então, dando um pouquinho mais de detalhamento aqui, né, então, com a questão dos relatórios de resíduos da CETESB, então, eles foram todos organizados em uma planilha, então, tanto nós, aterros sanitários, as localizações, né, que a gente conseguiu por meio de ligações de resíduos sólidos recebidos em tonelada por dia, e com isso a gente conseguiu ter o total em tonelada por ano. E aí classificou-se já os aterros sanitários em ativo, sendo aqueles que tiveram o recebimento de resíduos, e inativos sem o registro. E aí nesse processo foi possível identificar 470 aterros sanitários, e a gente acabou reprojetando esses dados tudo para a projeção cônica equivalente de Albers, que é uma projeção do IBGE, proposta pelo IBGE, onde se tem uma área muito grande e o objetivo é se preservar a área justamente para poder ser feitos os cálculos. Então aqui tem um mapa, né, da localização dos aterros. E aí aqui foi feito também uma delimitação manual dos aterros sanitários, então nas imagens de satélite foi essa delimitação, né? E aí, nesse caso aqui, o menor aterro sanitário de São Paulo, que está em Borá, e o maior em Caieiras. Mais para frente eu vou trazer mais algumas informações sobre eles. Então, como eu estava falando, a gente tem uma adoção da zona de influência de 5 km, que é um valor que aparece na literatura, e aí foi feita a aplicação desse raio, né, de 5 km ao redor das áreas dos aterros sanitários. E aí, com relação ao LUC, foi utilizada a coleção 9 do MAP Biomas, então ele tem 5 classes e 30 subclasses, e esse projeto ele acaba utilizando imagens de satélite do Landsat, que é um conjunto do Landsat 578, com uma resolução de 30 metros. E aí, então, foi feita essa reprojeção para a cônica equivalente de Albers também, e foi feita a avaliação das mudanças, né, dos 470 pontos de aterros sanitários. Então, foi avaliado, como eu disse, a questão dos pontos, das áreas e das zonas de influência. O RC, ele foi feito, né, o cálculo com base nas imagens de Landsat 8 e MODS, e utilizou-se as imagens com menos de 20% de nuvens. Então, foi feita uma composição anual, né, um merge, aplicou-se a escala de reflectâncias, máscaras de nuvem e também a máscara de água, e aí foi feito o cálculo dos 4 índices, e com especificidade para o LSC, foi feita uma reamostragem, porque as imagens dessa coleção elas tinham uma resolução muito grande, então para deixar padronizado com os outros dados, a gente fez essa regressão baseada num algoritmo chamado Random Forest, e com base nos dados que a gente obteve, então foi feito a padronização dos indicadores para a escala 0 a 1, e depois o cálculo do RC inicial, que foi feito com base no PC1, que é o primeiro componente principal. Oi, diga. Fala. Professor? Fátima. Ixi, Maria. Peraí, deixa eu... É que ele não tá me dando opção, não. Não, eu tô na internet, professor. Eu tô na internet. Oi, Fátima. Desculpa interromper. Mas ele não tá nem aparecendo.
Eu não sei o que está acontecendo com o meu A computador. internet está muito ruim, está falhando demais. Eu posso tentar sair Deixa eu te rapidinho e perguntar, tu conectar tá no o Wi-Fi, tu 4G? tá no 4G, Que eu acho como que que não tá? vai, assim, com ele. Ele só deixa eu parar de reprojetar. Tu tá no 4G, tu tá no Wi-Fi, onde você tá conectada aí? Vixe, Maria. Peraí. Tá muito ruim, né, de escutar. Peraí, deixa eu... Na internet? Pior que o meu computador, ele travou aqui agora. Então, porque eu acho que tá ficando Peraí, prejudicada a tua apresentação. Nossa, travou bonito. Tá ficando Peraí. muito prejudicada a tua apresentação, eu acho. Tá bom, não se preocupa, vai devagar aí. Eu acho, enquanto isso eu vou conversando com a Larissa e com o Elton aqui, porque eu acho que tu fez um bom trabalho. Não que eu seja suspeito para dizer, né? Mas tu fez um TCC bem legal e eu acho que ele merece uma apresentação à altura, né? Então, com uma apresentação falhada, vai ficar muito ruim. Não sei o que os colegas aí da banca sugerem que a gente possa fazer, Larissa e Elton. Eu tô na linha do Vitor, eu gostei muito do trabalho, de verdade mesmo, assim. Mas é complicado, a apresentação ela também pesa, né? Sim. E se a gente não consegue acompanhar e fica um pouco. Se você vai ficar prejudicado, porque o seu trabalho tá bom, muito bom, na verdade. Pai, eu não sei. O que que você sugere, ô Larissa? Eu ia tentar conectar o 4G, professor, só que meu computador, eu não sei porque ele travou, ele não tá aparecendo nem nas configurações, sabe? Tá travando muito, A então internet, tipo, onde o você pouco que a gente seleciona a consegue escutar, internet, dá para ver ele que a só tá Fátima aparecendo domina Bluetooth, eu não bem o tô assunto, né? conseguindo trocar Mas querendo a ou não, rede. fica prejudicado mesmo, né? Mas eu não sei, Vitor, como costuma fazer nesses casos? Então, eu ia sugerir duas coisas. Tem duas opções. Eu Ou vou reiniciar o continuamos computador como aqui, é está, rapidinho, tá? né? Não sei se Já a volto. Fátima. Sim, sim. Eu acho que tenta dar uma resetada nele e volta, e aí a gente vê se volta melhor. Se não voltar melhor, a gente tem duas opções. Enquanto isso, vai resetando aí, tá, Fátima? Isso. Tá. Vai resetando aí. Eu vou parar a gravação. Pode ir. Estamos vendo a tua tela. Tá, fechou. Então vamos lá. Então, eu trouxe aqui um fluxograma completo do trabalho. Ele tem muitas etapas, então eu vou passar um pouco por cima disso aqui, eu vou detalhar um pouco mais na frente. Então, vamos lá. Então, esse primeiro quadradinho aqui é a parte de obtenção e preparação dos dados. Então, majoritariamente, esse trabalho utilizou os dados do IBGE, né, principalmente para limites territoriais do Brasil e São Paulo, estado de São Paulo. Projeto Map Biomas, então foi feito o download daquelas imagens de look para o período de 2013 a 2023. E com relação ao CETESB, né, que é o órgão aqui regulador ambiental do estado de São Paulo, a gente utilizou o inventário estadual de resíduos sólidos, tanto de 2013 a 2023. E esse período foi escolhido, né, justamente pela limitação de disponibilidade desses relatórios. A CETESB há pouco tempo lançou de 2024, mas eu acho que ela fez isso há umas 3 semanas atrás, então por isso que não está nesse trabalho. Então, com base na plataforma do Google Earth Engine, eu utilizei as imagens de satélite do Landsat 8 e MODS. Então, foi feito um pré-processamento, então foi aplicada escala de reflectância, remoção de nuvens, máscara de água, e aí foi feito o cálculo daqueles 4 índices que compõem o RC. Foi feita a padronização dos itens, essa análise SPCA, o cálculo do RC, e aí todas as imagens, né, foram geradas um total de 2013 a 2023 de imagens que foram incluídas no QGIS.
Então, no QGIS eu também incluí aqueles dados da CETESB que a gente tinha de localização dos aterros sanitários, né, as coordenadas geográficas, e também a delimitação, e o buffer de 5 quilômetros. E aqui foi feito um ajuste, né, desses dados, então foi feito alguns recortes, algumas reclassificações, e aí foi feito, de fato, essa parte mais processual, que é de onde veio os dados. Então, com relação ao look, foi feita a análise dos pontos, ou seja, as coordenadas dos aterros, a área interna deles e a sua zona de influência. Com relação ao RCEI, foi feita a análise só a análise interna e a externa dos aterros sanitários. E aí, com relação ainda ao RCEI, foi feita uma verificação do RCEI majoritário, que foi feito com essa ferramenta de estatísticas sazonais de maioria, que ele avalia todos os pixels, né, que estão ali naquela área, e o que tiver em maior quantidade, ele atribui esse valor. E aí, todos esses dados foram importados para o R e para o RStudio, onde foram elaborados diagramas de Sankey, que são diagramas que mostram o fluxo de mudança das classes e subclasses. Então, entrando um pouquinho mais aqui na metodologia, né? Então, foi feito esse planilhamento dos dados da CETESB, então, o nome dos aterros, a localização deles, a quantidade de resíduos recebida por tonelada dia, e depois foi feito o cálculo tonelada ano. Foi feita a classificação já dos aterros em ativo e inativo, com base nesse recebimento de resíduos. E aí, como resultado, encontrou-se 470 aterros sanitários para esse período de análise. E esses dados, né, eles foram obtidos também por meio de troca de e-mails, ligações. E aí, esse mapa aqui, ele mostra a espacialização da localização dos aterros sanitários. Então, dá para ver que eles são bem distribuídos ao longo do estado inteiro. Esse mapa aqui, ele mostra a delimitação que foi feita, né, dos aterros sanitários. Isso aqui foi feito manualmente, então com base nas imagens de satélite do Google Earth, foi feita a delimitação deles. E aí aqui em destaque a gente tem esse aterro rosa, que está no município de Borá, que é o menor aterro de toda a coleção, e esse Cinciano é o maior, que fica localizado em Caieiras. Então, a partir da delimitação desses aterros sanitários, foi feita a definição de uma zona de influência de 5 quilômetros, que é um valor que aparece na literatura, para poder fazer a avaliação, né, da qualidade, enfim, de vários índices ao redor desses aterros sanitários. Então, aqui, só para quem não entende muito da área perceber o que foi feito, então é como se fosse traçou um raio de 5 quilômetros ao redor dessas delimitações. E aí, o look, ele foi avaliado com base nos dados do projeto Map Biomas, mais especificamente a coleção 9, que tem 5 classes e 30 subclasses distribuídas nessas 5, né? E foi feita uma reprojeção desses dados de look do Map Biomas para a projeção cônica equivalente de Albers, porque um dos objetivos era medir a área, né? Então, como o estado de São Paulo ele é muito grande, a gente fez essa reprojeção para poder manter a precisão do cálculo da área. E essa projeção ela é proposta pelo IBGE, então tem, né, um código que você insere no QGIS, você cria um SRC. Então todos os dados aqui que eu estiver falando, eles foram reprojetados para essa projeção específica. E aí foi então avaliado, né, como eu tinha falado, os valores dos pontos, das áreas internas e zonas de influência, e feito também os diagramas de Sankey. Com relação ao RCEI, foram utilizadas as imagens do Landsat 8 e do MODIS para esse período também, né, com menos de 20% de nuvem. E aí foi feita, então, uma composição anual de todas as imagens por ano, e foi aplicada uma escala de reflectância, máscara de nuvem e também máscara de água para poder tirar esses elementos, né, da análise. E aí, com base nessas imagens, então, foi feito o cálculo dos 4 índices que compõem, né, o RCEI, e só em específico esse LST, ele foi reamostrado com base num algoritmo chamado Random Forest, para poder diminuir a escala, né, da imagem, da imagem não, né, dos pixels, para poder ficar compatibilizado com os outros dados. Então, foi de 1.000 metros para 300 metros. E aí, então, foi feita a padronização, né, dos indicadores para uma escala de 0 a 1, e foi feito o cálculo do RCEI inicial por meio dessa equação, que nada mais é do que a aplicação da análise de componentes principais e especiais, que ela utiliza o primeiro componente principal de cada
cada um dos 4 indicadores que compõem o RCI. Então, ele faz uma função, né? E aí ele traz como resultado esse RCI 0. Aí, para poder inverter a escala, a gente fez 1 menos esse valor, então chegou no RCI final. E aí eu adotei uma proposta de classificação em excelente, bom, moderado, irregular e ruim, que ele varia de 0,2, né? Então, o RCI ele é um índice que vai de 0 até 1. Quanto mais próximo de 0, pior é a qualidade ambiental, por isso que tem a classe ruim. E quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade ambiental, e por isso que é excelente. E aí, para esse índice, foram feitas, então, a análise interna e externa dos aterros sanitários e também o RCI majoritário. Aqui alguns dos resultados gerais encontrados, então, os resultados e as discussões. Dos 470 aterros sanitários que foram identificados no período, 288 se mantiveram ativos, 169 foram desativados até 2023, e a partir de 2013 tiveram 13 aterros sanitários implementados, né? Então, dá para ver que eles também estão bem distribuídos ao longo do estado, né, conforme essa classificação. E aí, essa inoperação, né, essa desativação, ela foi mensurada com base naquele valor de recebido ou não de resíduo do relatório da CETESB. Com relação ao LUC, então, os pontos dos aterros sanitários, então aqui a gente tem uma distribuição em função das classes e das subclasses de LUC. Com relação às classes, teve a presença das 5 classes, com predominância de agropecuária, seguida de área não vegetada, e também um dado interessante que foi encontrado é a presença de corpo d'água. Ou seja, então, a coordenada que foi atribuída para a gente da CETESB, ela pode ter caído exatamente em cima de uma estação de tratamento de esgoto, que em alguns casos são comuns, dentro dos aterros sanitários, ou foi uma limitação do dado mesmo do MAP Biomas. E aí também foram identificados 17 subclasses, com destaque para mosaico de usos e pastagem. Aqui é o diagrama de Sankey, né? Então ele mostra esse fluxo de como é que mudou do primeiro ano para o último ano das classes, e encontrou-se informação que 60% dos dados, né, ou seja, 283 pontos de aterros sanitários, mantiveram a mesma classe, enquanto que 40 tiveram alteração. E aí, mosaico de usos foi o que teve mais presença e também mais mudança. Com relação às áreas internas dos aterros, novamente foram encontradas as 5 classes, e aquela questão do corpo d'água também se repetiu. Então, ou é uma possível limitação do dado, do MAP Biomas, ou é a presença de uma ETE dentro do aterro sanitário. E com relação às subclasses, das 30 que apareceram, só 19 estavam presentes, e novamente o mosaico de uso e pastagem também se destacou. Aqui o diagrama de Sankey, né, que mostra que a área total ocupada dos aterros sanitários é de aproximadamente 57 km², então esse é um valor grande até. E entre 2013 e 2023, 51% deles se mantiveram com a mesma classe e 49% tiveram uma mudança. E aí aquelas subclasses elas acabam aparecendo de novo. Então, mosaico de uso, pastagem e etc. Com relação às zonas de influência, a gente também tem a presença das 5 subclasses e de 5 classes e 24 subclasses, de maneira que um dado interessante que foi encontrado é que teve um aumento, né, entre 2013 e 2023 de 221 km² de área urbanizada ao redor dos aterros. Então, ao final, a gente tinha 1.760 km² de área urbana perto dos aterros sanitários. E aqui um diagrama, né, que mostra esse fluxo. Então, para as zonas de influência, a gente tinha um total de 38.000 km² e 74% permaneceram com a mesma classe, enquanto 26% tiveram essa alteração, e aí aquelas subclasses que têm mais representatividade também acabam se repetindo. Então, pastagem, cana e mosaicos de uso. Agora, com relação ao RCI, ao longo de toda a série histórica, a gente pode perceber que teve uma predominância das classes regular e ruim. Então, a gente já vê que a qualidade ambiental ela persiste em um cenário não tão favorável nas áreas dos aterros sanitários. Já as classes moderado, bom e excelente, que são melhores, né, de qualidade ambiental,
elas foram muito poucas representativas ao longo de toda a série histórica. Aqui é um diagrama só para mostrar, né, esse fluxo de mudança. Então, 55% daqueles 57 quilômetros quadrados permaneceram com a mesma classe e 44 tiveram mudança. E aí, com relação às zonas de influência, esse padrão também ele se repete. Então, ao redor dos aterros sanitários, a gente tem o predomínio das classes regular e ruim, então indicando que a qualidade ambiental também não é boa ao redor dos aterros. E as classes moderado, bom e excelente, elas também são pouco representativas. Então, elas têm uns valores baixos. Aqui também, né, só para mostrar que 55% daqueles 38 mil quilômetros quadrados permaneceram com a mesma classe de RCEI e 44 tiveram uma mudança. Aqui, eu sei que ficou meio vago falando tudo isso e falando valores, mas aqui é uma coisa mais visual. Acho que para quem é um pouco leigo e não conhece tanto o assunto, fica um pouco melhor de visualizar. Então, vou deixar rodando aqui. Esse aqui é o retrato do município de Caieiras, né, do aterro sanitário de Caieiras, que é o maior de todos analisados. Então, aqui na letra A, a gente tem as classes, né, de cobertura da terra. Então, dá para ver que essa área aqui, quando a gente olha no Google Earth, é uma área antropizada. Então, tem pessoas morando aqui do lado do aterro. E desse lado aqui, a gente consegue ver também que nesse lugar, principalmente onde tem as pessoas morando, a classe não é muito boa, tanto quanto dentro do aterro sanitário. Aqui eu trouxe também, mais no âmbito das subclasses, então, retratando o aterro sanitário de Borá, que é o menor da série, e a gente pode perceber que algumas manchas, né, acabam sendo compatibilizadas, então a gente tem um RCI melhor, onde de fato tem formação florestal, mas em maioria o RCI ele é regular e ruim, nesse caso principalmente porque tem agropecuária, né? Então tem cana, tem pastagem, tem soja, outras lavouras temporárias ao redor desse aterro sanitário. Tá? E aí, já chegando no final, vou dar uma corridinha aqui, mas um dos propósitos também era avaliar a classe majoritária do RCI. Então ele usava aquela ferramenta de quanto mais tivesse pixel de uma certa classe, ele dava o dado da classe final, né? Então, a gente teve que, de todos os aterros sanitários, 284 eles tinham a classe majoritária dentro deles como regular, seguido de ruim. Então, a gente pode perceber que a qualidade ambiental desses lugares ela não é muito alta e não é muito boa. E também as classes moderado, bom e excelente, elas são pouco representativas. Então, a gente tem poucas ocorrências. A gente tem aqui algumas variações, né, mas também não é nada muito representativo. As zonas de influência dos aterros sanitários, isso também acontece, então a gente tem o predomínio da classe regular, apesar de ter diminuído, né, a variação, mas mesmo assim é a mais predominante, e ruim também, e tem novamente a pouca participação das classes um pouquinho melhores, que é moderado, bom e excelente. Aí, para ficar um pouco mais visual e também entender um pouco mais, trazer uma conclusão desses dados de RCI majoritário, eu acabei dividindo eles em 3 classificações. Então, os aterros sanitários com melhor RCI no entorno do que na área interna, o RCI igual, tanto interno como externo, e o RCI pior na área interna do que o entorno. E aí a gente vê que essa questão dos aterros sanitários com RCI melhor no entorno teve um aumento, mas é um aumento pequeno, não é nada muito significativo, e a maioria está concentrada onde o RCI interno também é o mesmo que externo. E aí a questão onde o RCI na área interna está pior do que o externo, ele é representativo também, né? Então ele tem um número alto de aterros com essa classificação, apesar de ter diminuído um pouquinho, mas mesmo assim, são cenários um pouco preocupantes no geral. Aqui só a espacialização, né, tanto em 2013 quanto 2023, então a gente consegue ver que os aterros onde a área do entorno está melhor do que dentro, eles são bem pontuais e são bastante espalhados, onde que, em contrapartida, né, esses onde a área interna ela é pior do que o entorno, eles estão mais localizados aqui no norte e oeste de São Paulo. E aí, algumas das conclusões desse trabalho
é que a gente teve uma redução de aproximadamente 31% no número dos aterros sanitários. Então, de 470, né, que a gente tinha no total, a gente foi para 301 em 2023. E aí, com relação ao look, a gente teve um predomínio das classes de agropecuária e áreas não vegetadas, tanto nos aterros sanitários quanto nas suas zonas de influência, além de uma estabilidade meio geral das subclasses, né, com algumas mudanças, principalmente associadas aos mosaicos de uso, pastagem e áreas não vegetadas. A gente teve um aumento expressivo da subclasse de área urbanas ao redor dos aterros sanitários, então indicando que a expansão da mancha urbana está acontecendo ao redor desse lugar de disposição final de resíduos sólidos, o que gera um alerta, né? Porque, novamente, pode trazer questões de problemas de saúde para essas pessoas, né? Tanto questão de poluição visual, odor, contaminação da água e solo, desvalorização imobiliária. Então, são fatores preocupantes que requerem algumas medidas de planejamento. Também um dado, né, que eu levantei é a questão da presença pontual de classe corpo d'água dentro dos aterros sanitários, o que sugere talvez uma limitação com relação ao dado do MAP Biomas ou, de fato, a presença de estações de tratamento de esgoto. A predominância das classes regular e ruim de RCI, tanto na área interna quanto nas suas zonas de influência, indicando uma persistência, né, dessa baixa qualidade ambiental, e a comparação entre os R6 que se manteve na mesma classe entre a área interna e o entorno, indicando também uma estabilidade nesse padrão ambiental de classes ruins e moderadas, né? E aí, por fim, né, surge uma necessidade, um alerta para esse planejamento territorial integrado, né, e também para um controle da urbanização, para que essas pessoas não acabem ocupando áreas de risco, por assim dizer, e também a realização de um monitoramento contínuo. Aí, obrigada. E aqui tem algumas das referências, né, das milhares de referências que eu usei, mas enfim, é isso. Muito bom, Fátima. Melhorou da água para o vinho a internet aqui, viu? Ficou bem clara agora. Aleluia. A gente conseguiu ouvir você falar sem interrupção nenhuma. E aí, legal que foi do fluxograma para frente, né? Então, deu para pegar grande parte dos resultados, das conclusões, né? Obrigado aí. Como a gente é de costume, né? Gente, eu esqueci de convidar o teu orientador, Fátima, para a banca. Só um detalhe, né? Esse e aí eu falar. Então, aí eu mandei, pensei que estava no e-mail. Você não viu no e-mail? Não, eu tinha que ter colocado ele no e-mail da banca, né? Junto com a versão final, tudo direitinho. Aí eu mandei o WhatsApp para ele, ele entrou aqui rapidinho, aí tá aí escutando agora. Que vergonha, que eu fiz, né? Mas tá aí, o Elton, parceiro nosso aí, obrigado por estar aí presente. Agora, como de praxe, a gente costuma chamar o membro externo, né? Que está mais longe, não sei quem está mais longe fisicamente aí, mas costumamos chamar primeiro o membro externo, então vou chamar o Elton para fazer as contribuições. Tudo bem, Larissa? Beleza. Então, Elton, tá contigo. Fica à vontade para fazer as contribuições no trabalho da Fátima aí. Legal. Primeiro, acho que você está mais tranquila agora, né, Fátima? Passou o nervosismo. Agora sim. Agora tirou um peso do peito. Não, mas assim, dizer parabéns aí pro seu trabalho, tá? Obrigada. A gente conversou um pouco, acho que você não estava na sala, mas é um trabalho muito bom, eu gostei. Tudo que for falado aqui, assim, não leve pro pessoal, né? A gente tem eu sempre falo, nosso texto, seja o TCC, mestrado, doutorado, é como se fosse um filho. Então, se você fala uma vírgula ali, aquela vírgula não estava boa. Aí o filho é seu, você fala, pelo amor de Deus, vai ficar criticando meu trabalho aqui. Mas é mais um contexto geral, tá? Eu acho que o seu trabalho está muito bom, você tem um potencial, não sei qual que é o seu objetivo depois da sua defesa, se você quer fazer um mestrado, tem corpo para isso, acho que você tem capacidade. Foi muito gostoso ler o texto, assim, tipo, fazia tempo que eu não vi um texto de português, eu acho bom, sabe, assim, claro, tem alguma coisa ou outra que passa, provavelmente a Larissa deve ter visto também, e depois seus orientadores, a hora que dá uma última lida, passa alguma coisa que a gente tem um nervosismo, tem prazo para entregar, mas de uma maneira geral, eu gostei, tá?
vou fazer algumas pontuações, começar umas coisas mais simples e depois umas coisas um pouco mais, acho que vale a discussão, aí fica a critério tanto do Victor, o seu orientador, e o Elter como o seu orientador, para ver se faz sentido ou não, tá? O texto, assim, então as partes que eu chamei a atenção, que foi, eu vou entregar o documento depois que eu faço umas observações, tá? Tem alguns parágrafos curtos. Eu acho que seria interessante, você pode juntar, não tem problema, sabe? Às vezes o assunto é o mesmo, só que aí você quebra, você tem duas sentenças, quebra para uma próxima, quebra para uma próxima e acaba ficando uns parágrafos curtos. Não teria problema, eu acho. Eu vou falar por mim, tá? Quando eu estava na graduação, acho que eu ficava complicado, assim, eu ficava comparando com meus colegas. Quantas páginas tem seu TCC lá, seu TG? Aí o cara fala assim, 100. Aí eu, pelo amor de Deus, a minha não tem nem metade, eu tô enrolado, não vou passar, né? Dependendo de cada área. Mas não fique preocupado com isso. O que você tem ali dentro, acho que você mostrou bastante coisa que é bem legal. Acho que você fez um trabalho bacana, tá? Uma dúvida que eu fiquei, assim, de maneira geral, por que você usou o LUC, L-U-L-C, e não o LUC CC ali, com o último C no fim, por exemplo? Porque sempre você usa assim, né? Mudanças do LUC. As mudanças no LUC. Sendo que na literatura, até o próprio Verborg, lá que você usa, ele tem um termo que é Land Use, Land Cover Change, né? Seria as mudanças do uso e ocupação do solo, uso e ocupação da terra, enfim. Queria entender um pouco assim, o que você, na hora que você fez a sua busca na literatura, por que você decidiu? Então, acho que, como você disse, tem muitos termos para esse assunto. Eu me deparei com vários, acho que até para além de LUC e do LUCC, né? Tem alguns outros que apareceram na literatura também. Mas eu acredito que esse foi o que mais fez sentido num contexto geral. Tanto que também para deixar em concordância, por exemplo, com os dados do Map Biomas. Tem toda, né, aquela parte da literatura deles, de orientações de uso, sobre os dados, né, informações sobre os dados, e eles acabam trazendo o conceito de look, né? Tipo, em português, obviamente, não aparece o termo em inglês, mas é sempre com da terra no final. Então, eu sei que também tem do solo no final, mas é mais para deixar em concordância todos os dados, e também a maior parte dos artigos que eu li aprecia como um look. Tanto que, né, eu não sei se o professor falou isso enquanto eu não estava aqui, mas esse trabalho ele é fruto de um artigo que eu já até publiquei, que eu fiz numa disciplina dele, de sensoriamento remoto. Então, foi mais para dar continuidade, incorporei o RSEI, e desde lá eu já utilizava o Look, né? Tipo, então, foi um combo de todas essas informações. Legal. Não foi um artigo publicado em revista, foi um artigo publicado em Não, congresso. Sim, mas estamos indo, né? Ela estava no SBCR, o Elton estava no SBCR também. Que legal. Eu entrei lá no Galois para ler o seu trabalho, acabei dando uma pesquisada, né, no que você vinha fazendo. Estava bem cruzinho. Não, acho que são estágios. Você começa fazendo, né, o embrionário, ali, o congresso é para isso, de fato, né? Para você, às vezes, você não precisa ter um trabalho completo para ser apresentado. Tem estágios, não tem problema. Eu fui para ver a sua linha. Eu tentei entender um pouco a sua linha para tentar pegar, tá? E aí cai uma coisa que eu senti assim, ó, no seu texto. Claro que assim, eu falei, o texto tá bom, eu vou puxar um pouco mais, pelo que eu li, eu acho que você conseguiria fazer. E pensando, se você vai pensar numa publicação, alguma coisa, é mais nesse sentido, tá? Se você quer uma revista internacional, tá? Eu senti uma falta do panorama um pouco maior, você discutir o panorama global de produção de resíduos sólidos, sabe? Tipo, busca simples você vai ter. Quem é o maior produtor de resíduo sólido? É os Estados Unidos? É a China? Tá na Europa? Quem aqui no Brasil seria, na América do Sul seria a gente? Seria o Brasil? Então, ali na introdução, você fala um pouco da América do Sul, se eu não me engano, num parágrafo. Foi a América Latina. Bem, sabe, tipo, os grandes mesmo, a gente não tem. E num trabalho de conclusão, assim, num TG, no mestrado, doutorado, você tem essa liberdade, sabe, para trazer um panorama geral, tal, porque isso mostra que você foi a fundo no seu texto. Né? Então, seria um ponto que eu coloquei, tá? Eu vi que você domina a parte de censuramento remoto, lá, a hora que você conversa a nossa metodologia.
Mas eu senti na sua metodologia, faltou um parágrafo sobre sensoramento remoto. Porque assim, ó, o sensoramento remoto, no geral, até um raio-x é um sensor remoto. Tá? Se você pensar no termo em geral. Tá? A gente aqui está trabalhando com sensoramento remoto que a gente chama de sensoramento remoto ambiental ou da Terra. E aí a gente tem a superfície terrestre, principalmente, né, no seu trabalho, como seu alvo. Tá? Então ali eu senti um pouco de falta de uma explicação num contexto geral, porque depois você fala de radiação eletromagnética, dos alvos, da superfície, sensor ativo, sensor passivo e tal, você dá uma conversada, mas lá no começo, quando você nos seus tópicos, eu senti. Então acho que um parágrafo, alguma coisa precisaria ter, tá? Se você vai entrar nessa parte. Aí eu entro também, assim, como eu falei da produção do resíduo sólido global, eu senti a falta dos aterros sanitários do Brasil. Um parágrafo você falando, tipo, quantos são no Brasil inteiro? Sabe, qual é a região que mais tem? Porque a hora que eu vi ali, eu falei, nossa, São Paulo tem bastante. Eu achei que era menos, né? Mas eu vi que são bastante. Eu falei, olha só, tem mais do que eu imaginava. E eu fiquei pensando para os outros estados, não precisa nem trazer um mapa bonito que você traz depois sobre São Paulo, né? Mas uma conversa com a sua com a sua literatura. Você mostrar, olha, eu passei por aqui, sabe? Eu vi qualquer região, às vezes por região, né? Tem um plano nacional lá de resíduos sólidos. Então, às vezes você pegar algum documento, alguma estatística das regiões ou por estado, não sei como. Algo simples, sabe? Só para colocar no seu trabalho, porque eu acho que vai dar uma ilustrada. Seguindo nessa linha, eu gostei do seu trabalho assim, mas eu senti um pouco de falta de figuras, por exemplo. A sua primeira figura, ela aparece na página 23. Você descreve um monte de coisa, então seria legal, às vezes, por exemplo, dessensoramento remoto, você comenta ali um pouco de janela atmosférica, que é onde a gente não consegue ir por causa de bandas, o sensoramento remoto óptico, né, que é o que a gente enxerga, tal, o que é uma banda, o que é sensoramento remoto, o que é resolução espacial, resolução radiométrica, você começa a colocar ali em texto. Às vezes uma figura é legal, sabe? Você usa o Jensen, por exemplo, né? Ele tem em português, né? Então a versão traduzida, tem as outras edições mais novas dele. Mas enfim, isso aí é fácil de conseguir, tá? Alguma figura. Eu acho que também fica legal, tá? Fica legal para o seu texto, para o leitor não ficar tão pesado. Chega na página 23 ali, vem uma figura, você fala, pô, legal. E aí eu fiz algumas sugestões, achei que algumas coisas poderiam ter vindo, ser colocado na fundamentação teórica, quando você fala um pouco do Estado, tal, acho que poderia... Eu fiz umas sugestões só, tá? Fica à vontade depois para você trabalhar da melhor forma que você queira. Nesse sentido, eu tenho uma pergunta. Por que vocês usaram o modelo digital de terreno do Topodata, por exemplo, né? Que vocês colocaram? Porque depois se você faz o buffer e você corta, a sua área, apesar de ser 400 e pouco, né? Não são muitos espaço, por exemplo. Se fosse pensar o estado inteiro, beleza, um modelo digital de terreno muito refinado não faz sentido. Por que vocês foram com o do Topodata, por exemplo? Diga, perdão. Não, pode ir. Então, eu trouxe mais esse mapa porque antes eu tinha criado um mapa super simples com só a delimitação do estado de São Paulo. E assim, que informação que isso traz pra gente, né? Então, para não ficar tão simples, tão básico, eu incorporei essa questão do dado do Topodata. E também isso eu só consegui revisar essa imagem mais para o final. Então, assim, eu estava dando uma lida na literatura e eu encontrei alguns estudos que citavam ele. Então, por isso que eu acabei utilizando, né? Pela facilidade também, é super simples de utilizar a plataforma deles, né? O site, só baixar as imagens, depois juntar, enfim, fazer o que você quiser fazer. Então, foi mais por essa questão mesmo. E era só para ilustrar, né? Essa diversidade que a gente tem no estado inteiro de São Paulo. Legal. Eu deixei uma lista, que nem, de novo, se você pensar em aprofundar, quiser fazer algo mais detalhado, porque tem, por exemplo, o GC da USP, tem modelo digital de terreno, superfície de São Paulo de 5 metros, de 1 metro.
para o estado Legal. inteiro, tá? Então, Uhum. dependendo, se for só para a sua área, para mostrar alguma coisa, para as áreas, né, as 400 e poucas áreas que você tem, talvez faça sentido, tá? Observei algumas figuras que eu acho que a hora que você fez no R estava em padrão americano, tá? Então, a numeração tá 1.2. Foi uma limitação ali. Eu não estava conseguindo mudar. Ele não, quando eu gerava o código e pedia para ele rodar para mim, ele não entendia. E aí eu fiquei Eu tipo, imaginei, o R a gente demora um pouco ali para. Mas sim. talvez para o português, eu não sei, tá? Questão da Uhum. biblioteca, se tem alguma Eu vou leitura, dar uma olhadinha, algumas normas, depois para a hora que você for depositar, tá? Então talvez você possa revisar, ver né? isso daí. É, Essa eu eu vi, senti. viu, Elton? Essa eu falei para ela. Falei, Tá vendo? eu tô Ó, dando a mesma resposta que eu dei. Não, não, e o Elton, Fátima, ele foi professor da disciplina de análise de ciência dos dados na pós-graduação, no CTA. Meu Deus, Então, ele que deu a disciplina de R, né? Então, por isso que ele está te caramba. cobrando. Talvez tu pede dúvida para ele depois, como tu vai fazer. Boa, a gente pode trocar ideia com o script, se boa. compartilhar alguma coisa, a Uhum. gente pode brincar junto, tá? Ali no texto. Fechou. Uma, uma coisa que eu vi que vai ser muito legal que você trouxe na sua apresentação foi um GIF do tempo ali. E eu senti falta disso no texto, sabe? Claro, o Eu não GIF não tem tive tempo. como. Foi por isso. Mas, não, sem O Eu GIF problema. foi fiz agora surpresa até porque eu para mim, tive meu. mais tempo, entendeu? Eu lembrei que eu fiz isso na sua disciplina, professor. Eu abri a apresentação e eu falei, Sim. nossa, eu fiz isso, que legal. Pô, Eu ia foi legal, produzir. uns gifzinhos, é claro. Assim, É, talvez pro texto, que é para estático, incluir umas depois, figuras, né? né? Sim, uma do lado 2013, da 14. outra. Isso. Aham. Aí, nesse sentido também, de ausência, eu senti uma ausência. Você fala, acho que são 169 AS que não funcionam mais, né? E aí você fala, só que você não traz quem são. Sabe? Eu senti falta nem que você colocar no final Tipo, um um anexo, anexo. assim. Só para o leitor saber. Porque essas informações são importantes. Pode ser que daqui 5 anos alguém use o seu trabalho, porque o que você conseguiu acho que é da CETESB, né? Que você pegou o inventário. Foi, foi. Essas coisas depois somem, sabia? Eles Então, às vezes não. eles revisaram, isso que eu falei, eles incluíram de 2024, eles revisaram todo o site. Lembra aquele mapa que tem, professor? Você Não existe clicava mais. na bacia? Não existe mais. Eles Então, sumiram com isso. isso é importantíssimo, porque às vezes um colega daqui a alguns anos vem trabalhar, Uhum. o seu trabalho é rico, sabe? O Você consulta. artigo, eu acho que dá para mandar no Supplementary Material lá um Excel, mas para o TCC não dá para colocar, né, um Excel no material Eu acho que suplementar, né? não. Eu nunca Mas nem como vi. um anexo lá final, como Ah, não, dá para tabela, colocar uma tabela com texto no final, dá. só lá, só para ver onde foi, porque isso é importante, porque tem duas coisas, né? Aí eu acho que a Larissa é Mas o mais dado bom especialista. mesmo tá no Excel, né, cara? Isso aí que É, seria Aquela legal. planilha gigantesca. É, mas isso depois pro artigo, ela pode fazer via Zenodo, alguma coisa. Ela sobe que gera um DOI, ela sobe para um repositório online e fica lá. E aí, a hora que ela for citar no artigo dela, ela cita esse repositório, falando que está tudo lá. o GitHub, né? GitHub é o script, os Excel ali, o CSV, né, que foi utilizado, as imagens que você baixou do próprio Map Biomas, né, os recortes. Enfim, porque isso é interessante, porque eu não sou dessa área mais a fundo, mas pode ser duas coisas, né? Pode ser porque ele atingiu a capacidade dele, sei lá, ou alguma outra Volumétrica. coisa administrativa, tal. E aí quem está trabalhando mais direto com essa parte, é legal saber, né? O ano que parou ali e tal, porque, enfim, acho que é um dado rico também seu, sabe? A hora que você só fala, fica difícil Fica depois. Visualmente tem no perdido. mapa, né? Exato. Só que não tem a tabela em que município que tá no mapa, né? Tipo, Perfeito, perfeito. Ficou legal aquele. Você pode, aqui tá visual, vai para uma tabela lá embaixo, né? Quais são? Então, acho que seria uma parte legal. E aí, para eu finalizar, eu fiquei com uma dúvida, mas assim, não é pressão, tá? É só de ciência mesmo. Você cita um trabalho, acho que é do Rodrigo alguma coisa, eu não lembro se ele é um nome composto, que ele fez algo parecido com o seu, né, com o seu trabalho, acho que é 2022. E aí, no seu texto, você só citou isso, né? Acho que seria legal, você colocar um pouco mais do que ele explora, se você está aplicando de fato a metodologia dele que
que ele validou ali, ou se você trouxe algo diferente que você, na hora que você estava fazendo o seu trabalho, e você, pela sensibilidade que você foi se aprofundando no tema, você falou, poxa, ó, eu acho que eu vi uma coisa aqui que ele não fez. Acho que é legal, sabe? Fulano de tal trabalhou isso na literatura, eu também trabalhei, mas eu trouxe essa linha a mais. Ou eu testei o que ele estava fazendo, que não tem, né? Que é legal, que você fala que não tinha para São Paulo. Estou testando exatamente o que eles estão trabalhando, sabe? Isso é legal, isso é a sensibilidade do... Como você é a primeira autora ali, por exemplo, num artigo, é só digital. Você leu, você pensou, tal. Você falou, ó, acho que eu senti falta disso, ou de fato eu usei a mesma metodologia porque era tão boa. Acho que isso é legal. Sim. Tá? Eu vi aqui qual que é o artigo. Foi um dos Legal. poucos que davam essa definição da zona, né, de influência de 5 quilômetros. Ele traz o look, mas é para uma outra área de estudo. E também ele usa um outro índice, que é um índice mais complexo, né, que é o WA. Mas é isso, era mais essas similaridades, assim, por isso que eu me aproveitei deles. Não, legal, e é isso, você tem que olhar na literatura. Só que eu acho que mastigar um pouco mais, não só pouquinho falar, mais, né? falando de tal, trabalhou. Mas ter aquele, sabe, olha, ele trabalhou isso, eu usei, eu não usei, tipo, isso faz sentido para minha pesquisa aqui, eu achei que não faz sentido, e tá tudo bem. Você tá testando umas coisas ali, tá? Do mais, eu fiquei feliz com o seu texto, parabéns aí, tá? Obrigada. Obrigado, Vitor, o Welter também. Eu acho que vocês devem estar felizes, né? Porque não é todo dia que a gente tem uma apresentação boa assim, né? É isso aí, valeu, Elton. Obrigado, viu? Obrigada. Pelas suas contribuições, né? Vamos abrir agora para a Larissa. Bom, boa tarde, obrigada também, Vitor, Fátima, vocês pelo, né, o orientador. Ele acabou de falar o nome, o Elton, não é o Elton, né? Elter, quase Elton, até eu confundi hoje já. Pelo convite, né, de estar aí na banca da Fátima. Não cheguei a dar aula para você, né, Fátima? Não conhecia a Fátima, mas gostei bastante do trabalho também, né, assim como o Elton colocou, então gostei muito de ler esse trabalho, então, né, obrigada de ter convidado, né, e ter tido essa possibilidade de ler esse trabalho. Realmente ficou bem escrito, você apresenta muito bem, né, então mostra que você domina aí o assunto, né, e a gente estava até conversando, quando você estava tentando resolver a questão aí da internet, que daria para, né, transformar isso num mestrado, né? Então, ele tem bastante coisa para um trabalho de graduação, né? Até perguntei para o Vitor, né? Esse trabalho dela está dentro de algum outro trabalho maior, porque é muita coisa para um aluno de graduação, né? Não fala que é muita coisa, senão depois os alunos não vão querer, ou ela vai me brigar. Ela falou, por que tu mandou fazer isso, né? Não, mas ela fez bastante coisa mesmo, tem que valorizar, né? Ela conseguiu, né, 470, você avaliou, né? Erros, E eu não sou da área de sensoriamento remoto, mas eu imagino que é um trabalho, né, cada um desses que você fez, primeiro de pegar as informações nessa tese, o relatório não tem as coordenadas, né? Eu tive que ligar lá, pedir tabela, ficar mandando e-mail, até eles terem a boa vontade de me mandar. É isso que eu ia te perguntar, que você não foi por Fale Conosco, você... Não, eu liguei lá, eu nem tenho mais o telefone, mas foi no final do ano eu liguei para um cara super bacana, pedi para falar com o departamento de geoprocessamento, né, e sensoramento remoto, e eles me passaram assim, super rápido, eu até estranhei, mas eu não reclamei, né? Que dependendo, né, tem que abrir Fale Conosco, não sei, e às vezes é mais rápido, demora, né? Mas que bom que você conseguiu, porque no relatório não tem as coordenadas. Eu até fui olhar, nossa, mas como ela conseguiu? Aí eu vi que você falava de ligação, não sei o que ela falou, então ela deve ter entrado em contato, alguma coisa assim, porque... Isso, aí eu juntei todas as informações, sabe? Fiz uma tabelona mesmo, muito grande essa tabela com todos os dados. Não, trabalho, acho que foi trabalhoso, né? Demandou organização, né? Então, realmente, um trabalho bem elaborado aí para o trabalho de conclusão. E você está trabalhando junto com... Você está trabalhando? Eu trabalho numa empresa de loteamento nessa parte também, mas o Victor, ele fica meio do meu ouvido, toda a oportunidade que a gente conversa para
fazer mestrado, enfim, né? Seguir carreira acadêmica. Mas você fez o TG trabalhando, então. Foi, já sou CLT. Foi Tá. conciliando os dois. E só falta isso para você finalizar o curso, então. Só isso, falta. Você fez o TG e o trabalho, ou não junto com outras disciplinas? Eu ainda tinha 6 créditos pendentes, então eu fazia 2 disciplinas por semana e o TG, né? Então, agora nessa reta final. Não é fácil, né? GG trabalhando, fazendo disciplina, né? Então, perguntando mais para entender aí o contexto, né? Mas Ela se puxou bastante. A gente teve que trancar um quadrimestre. Foi, Porque acontece, não tem como fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Trabalhando, disciplina, mas sempre entregou o relatório em dia, viu? E olha, eu vou falar, eu nunca revisei tanto relatório na minha vida que nem o da Fátima também. Ela sempre fala, revisa aí, vê o que tá. Coloquei para trabalhar. Colocou para trabalhar, velho. Ai. Mas gostei mesmo do trabalho, né? Relevante, o tema tá, né, atende alinhado às demandas da engenharia ambiental, né? Você usou os da base de CETESB, né, enfim, né? Várias bases de dados aí de referência, né? Então, acho que foi importante também para o seu desenvolvimento, então, um trabalho bem robusto, né? Bem estruturado. Então, eu vou falar alguns pontos, mas assim, o que eu vou colocar, depois você discute com o Vitor e o seu orientador, porque assim, a gente tem que ter consciência que é um trabalho de graduação, né? Não é um trabalho, né? Não é um mestrado. Então, eu vou falar algumas coisas que talvez se fosse talvez fizesse mais sentido para fosse um nível de mestrado. Mas eu vou pontuar aqui que até de repente você quer seguir, ou o professor Vitor vai continuar com algum outro aluno, né? Enfim, então vou fazer algumas pontuações, mas não necessariamente você precisa seguir aqui para você vai ter 30 dias, né, para você entregar a versão final, e você acho que é 30, né? Acho que sim. No final do mês, 90 dias? Não. Não é, não. É até o final desse mês, hein? Separe. Não é 90, não. Acho que é 30. Acho que é 30. Tem que mandar a ficha de avaliação, hein? Não vai esquecer, pelo amor de Deus. Já aproveitando aqui para te cobrar. Mandar a ficha de avaliação. Não, então, você vai ter esses dias, né, para fazer a versão final, mas aí você avalia, né, com o Vitor e o seu orientador o que cabe ou não cabe para essa versão. Tá? Eu concordo com as coisas que o Elton já pontuou. Né, então, vou fazer só alguns outros apontamentos. Né? A introdução acho que está bem escrita, né? Está bem estruturada. Os objetivos também. Aí, eu só tenho uma questão aqui do objetivo. Você coloca, né, analisar a associação entre a expansão da mancha urbana e as variações, né, lá do índice e do uso do solo, né, no período de 2013 a 2023. E eu acho que você conseguiu, você analisou, mas acho que no trabalho ele ficou mais separado, né? Você não relacionou os dois diretamente. Então, de novo, acho que não precisa aqui para um TG, mas talvez incluir de forma exploratória, né, uma análise que verifique, né, se os aterros com maior crescimento de área urbana no entorno apresentaram piora mais acentuada do índice, né, RSI. Do RSI. Então, tentar fazer uma correlação, né, entre a variação de área urbana e a variação de classe aí do RSI. Né? Mas é só uma pontuação, mas os objetivos estão bem escritos, né? Aí a fundamentação teórica, né? Concordo com alguns pontos que o Elton colocou. Aí o que eu tenho para colocar, principalmente dessa parte, é em relação a... O Elton já colocou também, né, da importância de você falar dos aterros em relação no Brasil, no contexto geral. Eu acho que esse capítulo de gestão de resíduos e aterros ficou bem conciso, né? Poderia explorar bem mais. Eu entendo que você teve muito trabalho, então você teve que focar nos seus resultados, né, nessas análises aí, então eu entendo que não, né, o seu foco foi outro, mas dando tempo, eu acho que é importante você estruturar um pouquinho melhor esse capítulo, né? Então, por exemplo, você poderia
falar um pouco mais da gestão de resíduos, falar dessa abordagem da hierarquia de resíduos, falando que a disposição em aterro como etapa final, detalhar os principais sistemas de controle ambiental presentes nos aterros sanitários, nos elementos lá, drenagem de lixivado, né, enfim, dos gases, os critérios de seleção de áreas para implantação, porque tem, né, você até cita a norma, você tem todos os critérios de seleção de área, e se você tivesse discutido aqui, talvez lá nos seus resultados, daria para você ter ligado, né? Então, achei que essa parte seria interessante, né, de apresentar esses critérios de seleção para a área de implantação, né? Depois você pode até usar isso na sua discussão. Né, acho que é o principal, então, porque, por exemplo, né, falar da distância de corpo d'água, geologia, uso do solo, distância de área urbana, né, e tudo isso conecta com o que depois você tem lá na expansão urbana, né, enfim, acho que daria para trabalhar um pouquinho melhor. E também a parte de, deixa eu ver, que acho que eu acabei escrevendo em outro lugar, a parte de impactos, né, você cita, né, mas bem rapidamente, os impactos aí do aterro sanitário, mas eu acredito que daria para você trabalhar um pouquinho melhor e talvez aí também aí já fica, não é necessário para agora, mas depois da parte que você fala de sensoriamento remoto, você fala lá dos indicadores, né, dos diferentes indicadores, talvez adicionar um capítulo, né, sobre sensoriamento remoto e aterros sanitários, né? E aí, o que você poderia, por exemplo, abordar nesse capítulo? Daria para você conectar, né, esses índices, né, que você cita, o índice de vegetação, temperatura, tudo isso tem relação com, né, com essa obra de engenharia que é um aterro sanitário, né? Então, como o aterro sanitário interfere aí no índice de vegetação, né? Então, tem desmatamento para implantação, mexe com a questão da temperatura, então, questão da umidade também. Então, assim, daria para você... É mais complexo, porque eu falo, não precisa necessariamente para agora, né? Mas seria interessante ter um capítulo que você relacionasse aí esses indicadores com a operação de um aterro sanitário, e aí talvez um subitem, né, desse capítulo estudos, né, que aplicam sensoramento remoto no monitoramento de aterros, e aí é aquele, por exemplo, o trabalho que o Elton colocou, né, do Rodrigo, e aí talvez trazer outros trabalhos como o do Rodrigo, descrevendo um pouco melhor. Então, é só uma sugestão, tá? Eu acho que com isso, né, os seus resultados estão excelentes, né, você fez muita coisa, mas tem alguns pontos que fica mais, eu imagino, até pelo tempo, né, fica mais, assim, descritivo do que você discutir, né, você tem muito dado que dá para você discutir muita coisa. Então, se tivesse, mas isso daí, por isso que eu falo, isso daí talvez é mais no mestrado, né, Vitor? Se tivesse um capítulo, né, com essa relação dos indicadores com aterro, assim, talvez facilitaria lá tudo, né? na hora da discussão. Então, mais uma sugestão, mas fica tranquila que não precisa fazer. Obrigada. 30 dias, né, mas enfim, né, que não vou ficar aqui entrando em detalhe, mas daria, né, para você fazer, por exemplo, esse indicador de NDVI e aterros, então vai explicar supressão vegetal, revegetação, enfim, a presença de corpo d'água, tem um monte de coisa que daria para abordar. Tá? Acho que é o principal ponto da parte de fundamentação teórica, isso daí acho que seria um a mais, né, mas eu acho que na parte de aterro daria para deixar um pouquinho menos conciso, desenvolver um pouco mais esse capítulo. Tá, querendo ou não, o aterro sanitário é o seu, né, objeto de estudo, né? Então acho que vale um pouquinho mais aí nesse capítulo de fundamentação. Aí a parte da metodologia, né, também já foi falado,
acho que é o ponto forte aí do seu trabalho, né? Está bem estruturada, detalhada, né? Descreve quais foram as fontes de dados, enfim, né? Os cálculos que você fez, a estatística, o fluxograma metodológico está ótimo. Então, acho que sua metodologia, assim, tá bem elaborada, bem descrita, bem detalhada. Gostei bastante. Aqui até pintei aqui, mas acho que acho que já respondeu. Você colocou que conversou com eles entre 2024, 11 de 2024 e dezembro de 2024. Então você trancou o TG. Porque eu falei, nossa, mas agora está em 2026. Então, eu comecei. É que nesse período eu estava só pegando os dados, então eu já tinha feito, né, o artigo, então eu já tinha uma noção de onde que eu tinha que transitar. E aí eu entrei em contato com eles e eu, de fato, comecei no ano seguinte, né? Então, em 25. Sim, aí eu fiz 2 quads, tranquei um e agora esse é o final. Entendi. Tem a questão desse artigo lá do Congresso e que você trancou o TG. Isso. Tá certo. É porque eu fiquei olhando a data, imaginei alguma coisa trancado. Então, mas você foi bem detalhista, né? Até isso você colocou na metodologia, acho que ficou realmente muito boa. Em relação à delimitação dos aterros na área de estudo, eu não sou, né, dessa área de processamento, assessoramento remoto, e aqui é mais uma pergunta, né? Você fala que foi feita delimitação manual, né? Aí aqui só mais uma, não sei o quanto que isso interfere, se tem alguma limitação, não tem por conta disso, se sim, se vale a pena colocar. Mais... eu acho que é isso, né? Quando a gente vê ali no QGIS, ele não dá uma série histórica. Então, assim, eu consigo ver que tem uma delimitação, né? Porque dá para ver a questão dos taludes, enfim. Tipo, dá para ver que não tem vegetação ali, que é um solo sem vegetação, que está descoberto. Então, dá para fazer um mapeamento, assim, visual, mas é isso. É uma delimitação feita na mão com a precisão de uma imagem de satélite, né? Quando eu ficava muito na dúvida, por exemplo, daquele município de Borá, que se a gente olha assim, parece que não era nenhum aterro, porque a vegetação ali foi crescendo, né? Ele parou de ser utilizado, a vegetação foi crescendo e eu não tinha, assim, nitidamente, com a última imagem de satélite, tipo assim, essa é a delimitação dele. Então eu tive que voltar em algumas imagens, em alguns casos isso aconteceu, para tentar fazer um traçado um pouco mais aproximado, mas é isso, é tudo uma estimativa ali visual, né? Então, claro que eu tive o bom senso, sempre, né, de delimitando ali, voltando também no tempo, conferindo, mas é isso, são 470 aterros. Muita coisa, exato. Isso, é uma limitação, querendo ou não, também. Foi isso que eu me perguntei até nesse caso, né, do menor, porque nesse caso, na delimitação manual, acho que o impacto até maior nos menores, né? Sim. E aí, essa era a minha dúvida, né? Se não tem uma limitação, não tem, se é o caso de colocar ou não, mas imagino que seja também algo comum nesse tipo de trabalho, né, Vitor? De ter que fazer, não, Elton, de seleção manual, eu imagino que sim, né? Sim. Se a gente colocasse alguma metodologia de sensoramento remoto para identificar ele automaticamente, a gente podia fazer um TCC só de metodologias para identificar localizações de locais de disposição de lixo, né? Tem até uns trabalhos, né, de dissertação, mestrado, identificando, por exemplo, mina a céu aberto, porque a resposta do sensoramento remoto espectral de um lixão, ela é muito heterogênea. Então, tu tem solo, tu tem vegetação, tu tem água, como ela viu que tem água, porque são as lagoas de estação de tratamento de esgoto. Então, tu tem o próprio resíduo quando está exposto, é o quê? É uma mistura de lixo, de plástico, de lata, de sacola amarela, preta, vermelha, né? De tudo que é misturar. Então, é super difícil, é um desafio, né? Tu conseguir delimitar a área de um aterro. E eu acho que a forma mais... é trabalhoso. Eu sempre brinco com a Fátima, né? Tem o jeito esperto e o jeito burro. Às vezes a gente não consegue o jeito esperto, vai pelo jeito burro. É trabalhoso pra caramba tu ficar delimitando manualmente 400 e poucos aterros. Alguns eu já entreguei para ela delimitado, não sei se ela reaproveitou ou não. Mas aí eu revisei todos, né? Fui um a um lá. Isso aí, porque talvez até eu delimitei errado quando eu fiz a delimitação, né?
Então, eu acho que ela fez um bom trabalho aí de conseguir delimitar e verificar e conferir e organizar banco de dados, né? Então, bastante coisa. Sim, bastante coisa. Eu perguntei, eu coloquei aqui, mas eu imaginei que fosse algo, né, comum, assim. Bom, então vamos lá. Metodologia. Estou seguindo aqui, mas não tem mais muita coisa. Aí na parte dos resultados, primeiro ponto que você entra aqui é a questão da diminuição do número de aterro sanitário, né, em operação. Aí você até coloca que pode estar associado ao esgotamento da capacidade volumétrica, deficiência de gestão operacional. De novo, né, que o foco não é o foco do seu trabalho, então você colocou algumas suposições, né, mas aqui só para refletir, né, então esse dado, né, ele, o que ele quer dizer, né, ele é positivo ou negativo, assim, diminuiu, mas foi consolidação em aterros maiores e mais eficientes, ou teve encerramento de aterro sem algum substituto adequado. Os municípios, né, que esses aterros foram desativados, né, muita coisa, não tem como você avaliar isso, né? Então, isso daí que a Larissa está falando é um excelente aprofundamento da discussão da análise dos seus resultados. Que, claro, não deu para chegar em tudo. Bastante coisa eu fui apontando, mas não deu. E esse é isso aí. Os que ficaram, que estão em operação, são melhores daqueles que saíram, né? Isso aí. É exatamente isso, mas, né, daria até para ter um outro trabalho, né, Vitor, em cima disso, né? Mas é isso, esses outros, né, são melhores, são maiores, mais longe, tá, né, os municípios estão indo buscar soluções mais distantes, né? O que significa esse dado, né? Acho que você tem muitos dados no seu trabalho, mas a maioria até por falta de tempo, né? Você acaba sendo menos, não foi direta, mais direto, né? Dá para discutir bastante coisa em cima de cada um desses dados. Esse é um tipo de dado que dá para discutir bastante coisa, né? Então, dá para abordar a questão do você colocou, né, esgotamento da capacidade volumétrica, então tem necessidade de novas áreas, mas também a dificuldade de localizar novas áreas que se enquadrem, né, na normativa, né? Então, áreas cada vez mais distantes, do outro município, enfim, dá para discutir bastante coisa aí nesse ponto. E no outro tópico de mudanças do uso do solo, acho que eu já tinha até comentado, né, no seu objetivo, que você discute, né, no 5.2, os resultados da mudança de uso e os indicadores, né, no 5.3. Então, forma independente, né, então talvez fazer uma análise integrada, né, então, a área não vegetada tende a ter um indicador mais ruim ou não, a área de aterro com maior presença de formação florestal no entorno tem indicador, né, melhor, tido como bom, então tem de fazer uma análise integrada. Então, também acho que não é o caso para agora, 30 dias, mas daria até para ter um outro índice, né, de integrando relação entre esse, como que você fala? RCI e o mudança de uso, né? Então, daria para ter um capítulo conectando esses dois eixos. Né? Aqui também acho que eu não vou ficar entrando muito, mas tem várias coisas, vários pontos que, né, você coloca. Então, por exemplo, dentro da figura 9, né, apresenta alterações da subcaça, a dinâmica espaço-temporal revela que 187 dos 470 pontos, ou seja, 40% sofreram mudança de uso, em contrapartida 283 permaneceram, né, na mesma, mas o que significa, né? Qual o significado? Então, é mais no sentido de explorar melhor seus resultados, né? Sim. Seus resultados. Né?
Aí, um outro negócio que vocês já comentaram, né, do corpo d'água, que você até colocou até nas suas conclusões, acho que foi importante você colocar, dessa, não é limitação, né, mas eu não lembro o termo que você usou, da resolução, né, ele não Do se dado, da, do MapBio, né? Isso, você coloca isso na conclusão, acho que foi importante, né, que você coloca, pode ser uma falha de resolução ou presença de ET. Eu acho que também não daria tempo, né, nesse caso, mas não sei se daria mais, pensando, né, na continuidade do trabalho, avaliar nesses casos, não sei se você chegou a fazer isso para algum ponto, para tentar avaliar melhor se realmente tem uma ET, tem algum corpo d'água ou corpo hídrico na proximidade. Eu dei uma olhada assim, em alguns casos, eu não vi os 470 aterros, né, ou todos que tiveram a presença, mas tinha assim alguns pixels, né, que eles classificaram errado, que quando você vê na imagem de satélite não é, tipo, não tem uma ET ou um corpo hídrico, mas tem alguns casos sim, que claramente dá para ver que é uma ET, né, que tem um formatinho lá, quadradinho, então eu consegui ver, mas é isso, eu não mapeei eles, eu não quantifiquei quantos que são de cada categoria, sabe? Entendi. Não, mas acho que é importante que você colocou e até colocou na conclusão. Conclusão, perfeito. Aqui vários pontos que eu fui colocando, mas qual o significado, qual foi a importância, então não vou entrar. Então, nas zonas de influência, né, no item 5.2.3, você indicou as zonas de influência dos aterros sanitários, né? Aí você fala da expansão, expansão, né, da mancha urbana, aí perto dos aterros, né? Então, significa. Eu coloquei algumas coisas, lembrar que eu coloquei aqui. Então, a expansão urbana perto dos aterros significa mudança de uso, né? Daria para discutir os critérios de localizações, se foram respeitados, ou houve pressão urbana. Provavelmente você até colocou, né? Pressão urbana foi posterior, teve o planejamento territorial falhou, né? Então, tem vários pontos que dá para discutir também. Porque tem que ter, né, uma distância, né, Sim. E aí na parte, nas áreas dos aterros sanitários, deixa eu ver, item 5.3.1, eu coloquei aqui uma observação, mas não sei nem se é o caso de colocar aqui, acho que aqui sim, você coloca aqui, tem um padrão, né, de baixa qualidade, 2003 a classe regular de aproximadamente 60%, ruim 28%, né? E aqui acho que nesse ponto que se você tivesse um capítulo lá em cima, né, falando mais dos aterros, dos impactos, né, daria para relacionar melhor, né? Então, fazendo até indicadores com os indicadores, né? Supressão vegetal que ocorre num aterro diminui o indicador, por exemplo, de NDVI, o solo exposto, né, aumenta, enfim, atividade operacional vai aumentar LST, vai alterar alteração hídrica. Então, nessa parte, acho que dava para discutir, e até discutir com por exemplo, se esse RSI, né, deu ruim irregular, isso é esperado, por ser uma área de aterro, mudou ao longo do tempo. Então, se o aterro é bem operado, por que ainda aparece baixa qualidade ambiental? Porque mesmo um aterro bem operado tem solo exposto, movimentação constante, baixa cobertura vegetal, tem alteração térmica, né? Então, o resultado de baixa qualidade ambiental na área do aterro, o que quer dizer, né? Porque o RCI, pelo que eu entendi, né, reflete condições biofísicas da superfície, que podem estar associadas à própria operação do aterro sanitário, né? E não necessariamente algum outro tipo de degradação ambiental fora daquilo que é esperado numa área de aterro. Então, só alguns pontos, assim, de discussão que eu fiquei pensando enquanto lia, né? Porque o que é esperado numa área de aterro, né? Assim, vamos dizer, o que não é esperado, né? Exato. Não é esperado que vaze chorume, e não é esperado que tenha uma emissão de gases absurdas, né? Sem controle.
né? E tem a limitação da metodologia utilizada. O RC ele não vai olhar Não é os para gases, aterro, por né? exemplo. Sim. Ele é um índice ecológico, né, ambiental como um todo, geralzão. Ele não analisa, por exemplo, as emissões. Né? A gente poderia. Hoje tem um monte de dados legais de sensoramento remoto que está trabalhando com emissão de aterro, porque é um grande emissor de metano. Exato. Né? Então, a gente chama o grande. Emissões de grandes, né? Porque quando a gente olha dentro de uma cidade, a gente tem várias emissões dentro da cidade, mas um aterro é como se fosse uma indústria de petróleo, porque emite muito ali. Então, tem vários dados de sensoramento remoto já para isso, que não é o caso, né? Por exemplo, se a gente visse alguma degradação na vegetação, talvez causado por algum tipo de poluição, mas a gente não está lá vendo que tipo de poluição está acontecendo. Né? Então, tem as suas limitações, claro. E como é um estudo regional, não é local, a gente não tem dado local para ver, tipo, aqui está, por exemplo, nesse poço de água superficial ou subterrânea, a montante ou a jusante do aterro está tendo tal nível de impacto. Não, a gente não validou com esses dados. Sim. Para um estudo de caso, alguns aterros, se a gente escolhesse, daria para fazer alguma coisa bacana dentro de um trabalho, mas para 400 aterros é impossível. Não dá. Não dá. Não, eu coloquei mais nesse ponto, assim, que esses resultados de baixa qualidade ambiental nas áreas do aterro, como que a gente deve interpretar, né? Interpretar com cautela, porque reflete as condições biofísicas da superfície, certo? E pode estar associada à própria operação do aterro, né? E não necessariamente alguma outra situação fora do... Por exemplo, é esperado que o aterro, depois de receber o lixo, ele venha com uma camada de solo e cubra, né? E se tem um solo lá exposto, o sensor do satélite ele vai ver, pô, tem solo exposto lá. Então, de certa forma, ele pode entender aquilo como algo ruim. Sim. Mas, na verdade, o solo lá é algo bom, porque está cobrindo o resíduo que foi disposto ali em alguns dias de operação. Né? Uma coisa que eu não sei se a gente fez, Fátima, é correlacionar os resultados do RCEI com as notas que os aterros recebem. Acho que esse é outro ponto que eu ia falar, Vitor, que eu acho que não. Então, professor, não, porque não deu tempo, era muita coisa já, mas eu lembro que uma das propostas era fazer isso. Ia ficar muito legal. É muito, mas é muito mais um negócio. Nós não estamos querendo que você se mate, não. Mas eu já vi aqui, é 22 de junho para entregar. Fátima. Pelo amor de Deus, ainda quer que eu faça o mestrado. É isso que eu ia falar, Fátima. É melhor você se inscrever logo no mestrado? Eu também acho. Eu já falei para ela, se matricula, faz uma disciplininha aqui, depois vai ali, né? Não, porque realmente esse trabalho dá para transformar no mestrado. Né, colocando todos esses pontos que foi colocado, trazendo esse ponto que o professor Vitor colocou agora, índices de qualidade de aterro, vai ficar muito bacana. E tem que ter um cuidado, porque é uma nota que vários técnicos vão no aterro e preenchem uma planilha ali e chega numa nota final de 0 a 10. Então é subjetivo também, mas é uma análise legal ver que nota que o aterro... Será que tem correlação, né? Pode ser que tenha, pode ser que não. E é uma resposta, né? Não. Com esses indicadores, isso é muito legal. E dentro desse formulário, que eu acabei de entrar no site da CETESB, tá uma bagunça, eu não sabia que tinha mudado. Nossa, tá horrível. Não tem nem imagem carregando. Não sei nem onde tá mais as coisas. Eu também não me acho mais. Tem que reaprender. Mas dentro desse formulário de nota que a CETESB dá, tem várias perguntas. E várias perguntas que a gente pode, às vezes, pensar se talvez aquela pergunta ela se conecte mais com o RCEI do que a própria nota final de 0 a 10, entendeu? Então, de avaliar. De avaliar. Sim. Mas desculpa te interromper, Larissa, pode continuar. Não, era isso mesmo. Eu acho que o outro ponto que eu ia colocar era exatamente esse, né, de comparar com os índices de qualidade de aterro sanitário. Ia ficar muito legal. Mas é isso que eu coloquei nesse ponto, era mais... Acho que essa limitação que o Vitor colocou também, né, acho que é importante colocar. Pode ser que tenha colocado e não tenha, porque é muita informação, né? A limitação desses indicadores para um aterro sanitário, e colocando também, discutir as limitações do índice, considerando que pode refletir características operacionais do próprio aterro, como, por exemplo, a questão do solo que o professor Vitor colocou, né? Acho que isso acho que era o principal que eu tinha para colocar.
Tu foi anotando também no texto, Larissa? Foi anotando no texto. Depois você mandar um arquivo para... Claro, está gravado aqui, né? É bom para a gente assistir depois, mas é bom o texto também para a gente ajudar a estruturar as ideias. Tá bom, não, eu mando sim. E acho que tá terminando aqui na parte que você colocou as zonas de influência dos aterros sanitários, né? Na figura 16 a 18. Lógico, são muitos anos, não dá para você discutir todos esses anos. Eu estou colocando coisas, supondo que você vai seguir o mestrado aí com o professor Vitor, mas você tem variações, você coloca, né? Você cita 2003 e 2023, né? Mas na sua figura, você mesmo falou na sua apresentação que você tem variações importantes aí durante, né? Entre esses anos, né? Não só 2003 e 2023, mas tem variações aí, né? De ruim, assim, apesar que a maioria ficou entre ruim e regular, você tem variações, né? O que isso quer dizer, né? Então, talvez discutir aí essas oscilações interanuais, né? Se tem alguma conexão com variações, enfim, não sei, mudança da pressão de aterro, tem coisa que não dá para você saber, né? Eventos climáticos, enfim, não sei. Mas que achei interessante que tem várias variações aí entre os anos, né? É que tem muita informação no seu trabalho, né? Tá bem completo. Gostei, né, da imagem que você colocou lá na apresentação, acho que ajudou bastante. E por fim, né, nessa parte eu tenho aí umas dúvidas que você colocou aquela imagem, né, a figura colocando o aterro sanitário ficou melhor no entorno do que na área interna, sabe aquela, né, comparando 2003 e 2023, pior na área interna em comparação ao entorno. E aí eu, né, fiquei me perguntando, os aterros já foram implantados em áreas já degradadas ou acompanham um padrão regional, né? Considerando que a gente sabe que tem aquele critério de seleção de área, né? Então, sei lá, tentar avaliar possíveis relações com os critérios de localização, é que é muito também, não dá para fazer isso com todos, mas com a dinâmica de uso do solo no entorno, né? Então, o que significa na prática o aterro representar a mesma classe de RSI na área interna e na zona de influência, né? Isso é também até uma limitação do trabalho, né? Porque eu sei que é a mesma, mas aí é a mesma em qual classe, né? Se é bom, se é ruim, se é moderado, enfim, aí ele não avalia diretamente isso. Né? Isso, exatamente. Isso que eu fiquei me perguntando, né? O que isso quer dizer, né? E como que você interpreta? Você percebeu que teve uma redução do número, né, de aterros com pior condição ambiental interna em relação ao entorno, né, entre 2013 e 2023, né? Como você interpreta esse dado? É uma melhoria, né, pensando que tem melhor RSI no entorno do que na área interna, mas também não é nada muito significativo, né? São casos pontuais, assim. Mesmo pro outro caso do 80, né? Do 880 também é um aumento, se não me engano, uma diminuição, na verdade, mas é isso, é uma coisa bem baixa, né? Uma porcentagem bem baixa de variação, então era mais para avaliar no âmbito global, assim, sabe? Mas é isso, eu entendo que esse dado, ele realmente, ele não responde, né, todas as perguntas, principalmente na faixinha intermediária, né? Que é a mesma classe. Umas coisas que eu fiquei me perguntando, né? Então, eu dei uma ideia para a Fátima ali, porque ela usou sempre a classe majoritária dentro do aterro como na zona do entorno. Se a gente fizesse essa análise usando a classe de pior qualidade, se ela aparecesse, os resultados seriam diferentes. Né? Porque a classe que mais aparece... Por exemplo, você tem uma área dentro do aterro que está muito ruim, a gente pode classificar esse aterro inteiro como muito ruim. Se tem uma área no seu entorno que está muito ruim, talvez a gente possa classificar aquele entorno como muito ruim. Daria uma... mais conservador, vamos dizer assim. É mais conservador a análise que ela fez, usando a classe majoritária. Eu, como fiz algo parecido para suscetibilidade a impacto ambiental dos aterros, eu acabei utilizando a classe
mais alta que aparecia, né? A de maior suscetibilidade, para classificar o aterro como aquilo. Aqui não, a gente classificou como uma classe que aparecia com maior extensão de área. Sim, isso realmente é um ponto interessante. Como que seria, né, dessa outra forma, né? Porque o uso da classe majoritária facilita, né, e simplifica, mas pode mascarar algumas heterogeneidades importantes, né? Uhum. Mas é questão de critério de escolha, né? É muita coisa, né? Tem que ter um critério, né? Não tem jeito. E aí foi só algumas, para terminar, algumas coisas que eu estava, né, me perguntando, lendo, né, então, o seu trabalho, né? Então, equivalência, né, entre a área interna e o entorno, o que isso indica? Que os critérios de seleção de área para a implantação do aterro foram adequados? A maioria dos aterros apresenta a mesma classe da qualidade ambiental com o entorno. Isso significa que os aterros não estão impactando o meio ambiente? Ou o contrário, né? Porque o que isso quer dizer, né? Sim. Eu acho que. Eu não sei se eu conseguiria te responder com esse grau de detalhamento, assim, sabe? Porque é isso. Como são 470 aterros sanitários, eu imagino que cada um tem a sua especificidade, né? Por exemplo, esse de Borá, você olha e realmente no meio, em volta só tem pasto, só tem agricultura, e é mais compreensível, né? Porque é uma cidade afastada, então não tem toda aquela pressão de ocupar o centro, né? Que, enfim, tem uma desvalorização imobiliária e as pessoas, né, acabam sofrendo com a periferização. Então, eu acho que é muito pontual de cada aterro, sabe? E aí eu não sei se teria também como verificar essa questão de, sabe, se foi realmente adotado todos os critérios, né, que aparecem na norma de aterro sanitário. Eu acho que isso, é muito específico a ponto que teria que ver caso a caso, né? Não dá para Sim, generalizar, eu acho. sim. Ajudando a Fátima a responder, vamos lá. A tua primeira pergunta, assim, será que os aterros eles estão nos locais que eles deveriam estar, talvez impactando menos o ambiente? Eu acho que a metodologia da Fátima a gente não consegue responder essa pergunta, teria que ser uma metodologia diferente. Então, essa pergunta eu acho que não daria para responder. Agora, a segunda pergunta qual que era mesmo, Larissa? Não, acho que era parecida, né? Mas tem algo que eu queria refletir. Se a maioria dos aterros apresenta a mesma classe de qualidade ambiental do entorno, significa que os aterros não estão impactando? Então, aí a gente pode refletir, tipo, será que o aterro ele acaba impactando o seu entorno, ou será que por ter um aterro ali, as pessoas acabam, às vezes, já... Assim, por exemplo, por que será que vai área urbana para perto do aterro? É porque, às vezes, a população não tem condição de outro lugar para ir. Aquelas áreas urbanas desvalorizam o preço. Isso se são compradas, desvalorizam o preço, e aí não tem outra condição, outra área para ela, e a população acaba indo para próximo de um aterro. Né? Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que vai e volta. Exato. Tanto o aterro ele pode denegrir o entorno, né, por causa da sua operação, mas também o entorno ele pode ser denegrido só pelo fato de um aterro estar lá. Exato. Não, perguntas que eu coloquei. Mas é bom para a gente refletir. Não no sentido de esperando uma resposta que você não tem, mas é que o trabalho faz a gente pensar sobre isso, né? Levanta essas questões. E aí, bom, acho que aí ver com o professor Vitor o que acha, mas acho que é importante, se você já colocou, né, pode ser que já tenha colocado, mas acho que é importante colocar essa limitação, né, que será que esse RSI captura, o que ele captura e não captura no contexto de aterro sanitário, né? Como você deve levar isso em consideração para interpretar os resultados. Acho que o principal é isso, seu trabalho está muito bom, né? Tem muita informação, traz, né? Com base nele, dá para o professor Vitor seguir aí vários outros trabalhos, né, Vitor? Se você quiser continuar também, fazer mestrado com ele, tem, né, bastante coisa para fazer em cima disso, e parabéns aí, ficou um trabalho. Obrigado. Acho que teve muito trabalho, né? Realmente foi um trabalho mesmo de graduação, né? De conclusão de curso. Então, parabéns pelo trabalho. Gente, obrigado aí
pela fala de vocês, da Larissa, do Elton. Acho que contribuiu bastante para a gente pensar, refletir, né, discutir o trabalho do TCC. Eu acho que é isso que é o fator da banca. Eu já escolhi a banca mais ou menos nisso. Eu falei, o Elton mais especialista em sensoramento remoto, a Larissa mais em resíduos. Eu acho que vai ser uma banca que vai ajudar a contribuir, né, na Fátima. A Fátima até perguntou, por que vai chamar o Elton lá do CEMADEM? Eu falei, calma, o menino é bom, deixa eu chamar ele. Aqui escutar CEMADEM dá medo, né, Fátima? Falou, já ficou eu com falei, gente, o que tem a ver com risco? Meu Deus. O menino trabalha. Mas ele me explicou. Não, mas ele me explicou depois, aí fez sentido. Isso. Então, falando assim, a Fátima, ela foi nossa representante discente da EAU um tempão, então participou das nossas reuniões de professores, sabe a bagunça que a gente faz, né, lá na EAU. Antes de você chegar, Larissa, é claro, ela já está no finalzinho, só falta isso, né, para defender. Ela foi sempre muito pontual, trabalhando super bem. Às vezes, algum mês, alguma coisa assim, desenrolava as coisas, não consegui esse mês, mas estou trabalhando, estou fazendo isso. E a gente acha que não atrasou nenhum relatório, conseguiu mandar tudo em dia, né? Então se dedicou bastante, foi uma boa aluna de TCC. Na minha disciplina ela foi uma boa aluna, tanto que o trabalho da disciplina foi para um congresso, né? Ela conseguiu verba da UFABC, foi para Salvador lá apresentar o congresso, então foi legal, né? Além de estar lá no meio de um monte de pesquisador fera na área de sensoramento remoto, também é bom estar na Bahia, né? Na Bahia foi bacana, né? Então, eu acho que ela deve ter aproveitado bastante aí toda a graduação, desde as disciplinas, ser representante discente, TCC, congresso, né? Um monte de estágio e trabalho que ela já vem fazendo há bastante tempo. Então, foi uma aluna super 10, que eu estou tentando puxar para o lado negro da força, de fazer mestrado, né? Ela está trabalhando bastante, mas eu falei, um pouco mais de tempo, que é o tempo do mestrado, que são 2 anos ao invés de 1, e mais discussão, esse trabalho viraria um mestrado. Não sou eu que estou falando, os colegas aí da banca já falaram, né? Então, eu acho que é bem bacana ver o teu crescimento como aluna, né? Então, eu acho que é assim que a gente começa. Até o Elton falou, o trabalho estava... Tu mesmo falou, né? O trabalho estava muito mais simples lá no congresso, mas é isso mesmo. A gente faz um trabalho simples, manda para um congresso, depois na apresentação lá alguém pode vir conversar contigo e falar, faz isso, faz aquilo, tu tem alguns insights e tu melhora o teu trabalho, e assim vai indo. Como se a gente quiser publicar, que eu acho que vale a pena a gente tentar publicar depois do teu TCC, tem que ter uns insights de discussões que foram levantados aqui, que vai ajudar a amadurecer ainda mais o trabalho, tá? Então era isso que eu tinha para falar da Fátima. Antes da Fátima, eu quero ver se o Elton, ele falou que está caindo dilúvio lá no Pará. O Elton está no Pará, está em Belém, né? Mas eu queria abrir para ele, caso ele queira falar alguma coisa aqui. Está no celular ali, deixa eu ver se ele gostaria de falar alguma coisa. Ele está, professor? Para mim não está aparecendo aqui. Ele está aqui como usuário para mim, mas eu não sei se ele está conseguindo conectar, que ele me falou que começou a cair o mundo lá no Pará. Vixe, Maria. Mas ele tinha falado aqui que gostou bastante, né, da tua apresentação, deu parabéns, ajudou bastante, principalmente com o Google Earth. Ele salvou demais. RCA, né, então é bacana isso, foi uma contribuição legal, por isso que acho legal a gente buscar as orientações, né, para a gente conseguir estruturar melhor o trabalho. Ó, ele mandou um opa aqui no WhatsApp, deixa eu ver se ele vai conseguir falar ou não, mas acho que ele deve estar com a internet meio ruim. Não vai conseguir falar. Então tá, eu nunca fiz isso, mas eu vou tentar criar uma sala de apoio para nossas colegas que estão aqui assistindo, né? A Annelise, que está aqui até agora acompanhando, e a Fátima não precisar sair, então a gente vai para a nossa sala de apoio, e eu vou parar a gravação por enquanto. Tá bom. Pausa. Só não vai fazer o chá revelação da nota, né? Tu não gostou da nota? Pô, a gente pode. O Elton falou não, porque não queria me chamar para a banca e não sei o quê. Eu tava triste ali. Eu falei, não é possível, vamos tirar esse A aí. Não é possível. Não. Agora sim, gravando, né? Então, novamente aprovada. Parabéns. Dá para mandar aqui as palminhas, né? Que dá para mandar aqui. Parabéns.
Fátima aprovada, conceito A, faço chá de revelação porque merece, né? Aluno que se dedica, que trabalha duro, merece ser também, né, elogiado quando tira uma nota boa, né? Nem sempre a gente consegue, né, em todas as disciplinas, né? Mas sempre que possível. É isso aí. Tirei aqui o print, depois eu mando para vocês. Então, obrigado novamente e uma boa noite. Gente. Obrigado, gente. Obrigada Parabéns de novo aí. Obrigada. Convite, parabéns, Fátima. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Vitor.